Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje, junto com a minha equipe, que é composta por Camila, Isa Luan, Micaele, Ilana, Alexandre Hilário e Aisha, decidimos vir falar um pouco sobre a Síndrome Respiratória Aguda. Bom, vamos iniciar falando o que é a Síndrome Respiratória Aguda, ou SARS. Bom, ela é uma doença respiratória contagiosa e às vezes fatal, causada por um coronavírus. Apareceu em 2002 na China e espalhou-se pelo mundo em alguns meses, embora tenha sido rapidamente contida. Bom, o vírus é transmitido por gotículas de saliva que circulam pelo ar após a pessoa com a doença espirre, tussa ou fale. Os sintomas incluem febre, tosse seca, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade para respirar. Também podem trazer consigo calafrios, mal-estar e infecções. Bom, eu vou falar sobre alguns tratamentos da síndrome respiratória aguda. De começo, não existe tratamento, exceto alguns cuidados médicos e paliativos. Um deles é a intubação endotraqueal, inserção de um tubo na traqueia, pela boca ou pelo nariz, para manter as vias respiratórias abertas. Outro é o manejo das vias aéreas, que é a desobstrução de vias respiratórias bloqueadas por corpos estranhos, líquidos e outras obstruções. Outra é a ventilação mecânica, o uso de máquina para mover o ar para dentro e para fora dos pulmões, quando a pessoa não consegue respirar. E outra é a oxigenoterapia, fornecimento de oxigênio extra para os pulmões de pessoas com problemas respiratórios. Bom, agora falando que tipo de sistema do corpo essa doença afeta. Os coronavírus são uma grande família de vírus que causam doença respiratória, ou seja, afetam principalmente o sistema respiratório, que varia em gravidade, desde o resfriado comum até uma pneumonia fatal. Existem muitos coronavírus diferentes, a maioria deles causa doenças em animais. No entanto, 7 tipos de coronavírus são conhecidos por causar doenças em seres humanos. 4 dessas 7 infecções por coronavírus em humano envolvem doença do trato respiratório superior leve, que causam os mesmos sintomas do resfriado comum. Esses coronavírus que causam infecções respiratórias graves são transmitidos por animais para os seres humanos, patógenos zoonóticos. Bom, agora falando que tipo de sistema do corpo essa doença afeta. Os coronavírus são uma grande família de vírus que causam doença respiratória, ou seja, afetam principalmente o sistema respiratório, que varia em gravidade, desde o resfriado comum até uma pneumonia fatal. Existem muitos coronavírus diferentes, a maioria deles causa doenças em animais. No entanto, 7 tipos de coronavírus são conhecidos por causar doenças em seres humanos. 4 dessas 7 infecções por coronavírus em humano envolvem doença do trato respiratório superior. Origem do termo SRAG. Em 12 de março de 2003, a OMS emitiu um alerta global para pneumonia atípica, de origem desconhecida até então sem nome. No mesmo alerta, se referia a um quadro clínico de diferentes formas, como doença respiratória aguda, síndrome respiratória aguda grave e desconforto respiratório agudo. Depois disso, a OMS emitiu relatórios sequenciais começando a partir do dia 16 de março de 2003, já considerando o novo nome designado para essa síndrome, SARS. No mesmo dia, 16 de março, o Centro de Informação de Saúde dos Viajantes emitiu um informe técnico alertando para a nova doença, traduzida como Síndrome Respiratória Aguda Grave. O primeiro relato da síndrome respiratória aguda aconteceu em fevereiro de 2003 na Ásia. A doença se espalhou por vários países da América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia, antes que o surto global fosse contido. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 8.098 pessoas ao redor do mundo contraíram a doença durante um surto de 2003. Desse total de pessoas, 774 morreram. Em 2012, uma variante do vírus causou um surto conhecido como Síndrome Respiratória do Oriente Médio. No final do ano de 2019, foi identificada mais uma variante do vírus que causou uma pandemia de Covid-19, o nome dado à doença coronavírus.